Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se um minutinho. Hoje estamos aqui celebrando essa festividade para nós muito importante, para nós cristãos, que é essa festividade de São Pedro e São Paulo, dois pilares da igreja. Na verdade, se não fosse por esses homens que deram sua vida a Cristo, nós não estaríamos aqui. Nós, muito ainda, nós nem saberíamos de Cristo, né? Então são pessoas que deram a sua vida por causa do Evangelho, que deram a sua vida por causa de Jesus Cristo. E pessoas que deram a vida são chamadas de mártires. Por isso a igreja sempre coloca essa cor vermelha. E a festividade de São Pedro e São Paulo foi no dia 29 de junho. Teve até uma festa na casa do Ditão, não chamou ninguém, né? Então, é comemorado no dia 29 de junho. Mas a igreja coloca sempre no próximo domingo. Por quê? A igreja reconhece que não é algo comum, né, de ser celebrado durante a semana. Então, é jogado no próximo domingo, mais perto do dia 29, para assim celebrarmos no dia do Senhor, né? Que o domingo é do Senhor. Por isso é muito importante nós estarmos aqui hoje celebrando essa festividade. Porque Pedro foi uma pessoa humilde, um pescador, e Jesus o escolheu. E Jesus escolheu essa pessoa humilde. E às vezes nós nos colocamos assim: como pode? Será que eu posso ser escolhido ou não? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a inteligência. Mas diz aquele ditado, né? Que Jesus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aquele que ele escolhe. Então Pedro era uma pessoa humilde, casado, né? A Bíblia não coloca aqui o nome da esposa, quem era, mas coloca a sogra, né? Mais uma vez a sogra está presente, né? Na passagem diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então nós sabemos que ele era casado e diz algumas más línguas, né? Brincando um pouquinho, né? Por isso que Pedro traiu Jesus, porque curou a sogra, né? Nós vimos aí o que aconteceu lá com o menino Lázaro, né? Então, ele ficou 20 dias no mato, ele apareceu na casa da sogra e prendeu ele, né? Então é assim, mas é brincadeirinha, né? Então, Jesus escolhe essas pessoas humildes para levar a palavra de Deus. E Pedro, um pescador, e Jesus fala para ele que fará dele pescadores de homens. Tanto que Jesus dá a chave a Pedro. E quando nós damos a chave, né, olha que interessante. Quando eu entrego a chave para alguém, eu estou dando autoridade para essa pessoa entrar em casa sem que bata na porta. Então, a partir do momento que você entrega a chave para alguém, é porque você está dando essa autoridade. Ó, você não precisa mais bater na porta. Pode abrir e entrar, né? Então, Jesus deu essa autoridade a Pedro. Vejamos, ele ganhou a chave dos céus. Tudo que ele ligar na terra será ligado no céu.
e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha a importância, né, da fé quando nós temos a fé em Cristo. Nós vimos essa primeira leitura falando dessa história de Pedro, que ele estava na prisão. Várias correntes, várias portas, e ele já estava ali assim, acreditando, né? Já estava conformado que ele morreria naquela noite. Mas enfim, ele estava, a vez de ele estar ali rezando na prisão, né, para que ele não pudesse ser morto naquele dia, ele estava pedindo para que os irmãos não morressem. Ele não estava se preocupando com ele, mas sim com as pessoas, o povo. Ele estava se preocupando com aquela multidão. E aí, não chegada a hora dele, né? Porque ainda Deus quis que ele continuasse a sua jornada, então veio um anjo durante a noite, retirou ele daquela prisão, abrindo as correntes, abrindo as portas. Veja o tamanho da fé. Isso é a fé, por isso que esses pilares que São Pedro e São Paulo nos colocam, também nós temos essa fé. Porque às vezes qualquer coisinha a gente desiste, né, de ir na igreja. Mas vamos entrar agora e falar um pouquinho de Paulo. Mas Paulo é totalmente ao contrário de Pedro. Porque São Pedro ele foi humilde, não conhecia nada, era pescador. Não tinha inteligência nenhuma. Pelo contrário, Paulo estudava nas melhores escolas naquele tempo. Era conhecedor, inclusive era judeu e romano. Então, ele perseguia os cristãos. Veja o dilema de uma conversão, quando nós falamos de conversão. Paulo, então, ele perseguia os cristãos. Ele tinha tanta raiva dos cristãos que ele respirava ódio. Na verdade, o primeiro mártir cristão da Igreja Católica, Estevão, ele foi apedrejado. E Paulo estava lá, dentro, ordenando que jogassem pedra. Então ele estava lá, ele odiava os cristãos. Foi a caminho da Damasco que ele foi perseguir os cristãos, que Jesus falou com ele, né? Paulo, na verdade chamava de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele ficou cego, né? Ficou cego. E aí depois Deus, em sonho, mandou que Ananias, né, fosse lá batizar e tal, toda essa história. E aí houve a conversão. Passou a ser Paulo. E Paulo, então, aquela conversão, olha o poder de uma conversão. Hoje, quando nós convertemos, nós estamos na igreja, nós estamos aqui, aí você fala com um amigo, com uma família, né? Ah, não, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Ah, não fala isso não. Sério? Mas você ia jogar bola, você ia para o bar, o Ditão ia pescar lá com os amigos, né? Então o pessoal fala, né? Ah, mas você sempre foi com nós, agora você vai ficar Zé Carola, né? Vai ficar só na igreja? Mas isso é um dilema da conversão. Olha o que aconteceu com Paulo. A partir do momento que ele houve a conversão, ele se dedicou totalmente a Cristo. Aquelas pessoas que seguiam Paulo, porque quando era judeu tinha um monte de regalia, né? Cristão não tinha nada. Então era só sofrimento. Então ele tinha uma regalia. Quando ele passou a ser cristão, ele já não tinha mais nada. E pelo contrário, ele passou de perseguidor, passou a ser seguido. E aí, um outro detalhe, os cristãos, quando ele entrou no meio dos cristãos, os cristãos não acreditavam nele. Falou, não, peraí, você matava nós, mandava matar a gente, e você está do nosso lado? Então eles não acreditavam, achavam que Paulo estava infiltrado lá no meio deles. Olha o dilema de uma conversão. E Paulo sofreu horrores, tanto pelo lado dos judeus, como pelos próprios cristãos, porque não acreditavam. E hoje, nós podemos dizer que às vezes nós somos cristãos cristais. Cristais por quê? É como se diz aquela loja de vitrine, né? Quando nós vamos numa loja, nós entramos na loja, e se nós não somos bem atendidos, eu vou embora. Porque não me recepcionou, não me atendeu bem, eu simplesmente vou embora, porque não me atendeu. Assim acontece hoje, infelizmente, na igreja. Se o padre não recebe bem a pessoa, se o ministro não acolhe bem, se fala palavras que não foi de coração agradável para a pessoa, nós vamos embora e não voltamos mais. Então isso é chamado de cristãos cristais, porque qualquer coisinha a gente vai embora e não volta mais. Então nós temos que aprender hoje,
nessa passagem tão bonita de São Pedro e São Paulo, de termos essa força, essa coragem. Assim é exemplo desses homens que morreram, que tiveram coragem de assumir o Evangelho e estão firmes e fortes. E o Evangelho de Jesus nos coloca: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou a todos os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então hoje fica aí, então, para nós durante esta semana, neste domingo do Senhor, nessa festividade, colocarmos em nosso coração e fazer essa pergunta: e eu, né? Quem eu acho que Cristo é? Nós estamos aqui, e se alguém perguntar na rua para vocês: quem é Cristo? Né? O Pedro diz: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. E nós? O que nós achamos de Cristo? Que nós possamos colocar em nosso coração e saber quem é esse verdadeiro Deus. E reconhecer em nosso coração. Assim, podemos um dia também, né? Temos essa oportunidade maravilhosa de entrarmos no reino dos céus. Porque São Pedro está lá esperando, né? Com certeza ele está com as chaves lá no céu, dizendo se nós vamos entrar ou não nesse reinado. Por isso acolhemos neste domingo, do domingo do Senhor, nessa festividade, a palavra de Deus, e que possamos também reconhecer que Ele é o nosso Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,